aí, meu povo? Tudo joinha com vocês? O vídeo de hoje é uma sugestão de uma seguidora lá no Instagram e aqui do canal também. E eu achei bem interessante, porque muito se fala sobre imigrar, né, em casal, mas pouco se fala sobre como é imigrar sozinho, sozinha. Pra quem é novo no canal e não sabe, eu moro no Canadá desde 2017 e eu imigrei sozinha. Antes de trazer esse vídeo aqui pra vocês, eu também conversei com uma outra amiga minha pra ver um outro ponto de vista também, diferente do meu, que ela também imigrou sozinha. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de adaptação, college, sobre gastos. Então fica aqui comigo e assiste até o final. Bom, gente, é certo, né, que imigrar, saibam, né, se você acha que vai ser tranquilo, que vai ser fácil, esquece, porque não é. A adaptação não é fácil. Se você vem, né, com o seu companheiro, sua companheira, não é fácil, mas se você vem sozinho ou sozinha, é ainda mais difícil. Claro que existe aí os níveis, né? Tem gente que encara isso de uma forma mais tranquila do que outras pessoas. Depende de cada personalidade. Mas de um jeito ou de outro não é fácil. Você aqui vai estar começando uma vida totalmente nova. Você não vai ter sua família aqui, você não vai ter seus amigos aqui que você tinha no Brasil. Você não vai estar, assim, confortável, assim, com o idioma, falando o seu idioma, né? Vai ser um outro idioma. Então, tudo é muito novo. Quando cheguei aqui, eu vim da casa dos meus pais, né? Eu morava com meus pais, com meus irmãos. Então eu vim pra cá sozinha e morar sozinha, e, enfim, não ter aquele suporte emocional, aquele apoio emocional perto, foi muito difícil. Porém, a minha amiga, né, que eu falei que eu conversei com ela antes de vir trazer esse vídeo pra vocês, ela já morava sozinha, ela já tinha o apartamento dela, ela já tinha a vida dela, né, totalmente independente. Mas quando ela chegou aqui, ela também conversou comigo, ela falou que também, né, foi muito complicado pra ela não ter esse apoio, né, dos amigos, da família. Não é fácil. Assim, eu tô falando não estar presente fisicamente, né, porque, claro, a gente, né, sempre conversa por FaceTime, enfim, por mensagem e tudo mais, a gente sempre sabe, como tá a família, como é que tá os amigos e tal, mas aquela coisa de não ter, né, fisicamente essas pessoas que você ama, que estavam no seu ciclo ali, né, não ter por perto, é bastante difícil. Então aí você veja que eram duas vidas diferentes, né, a minha e a dela, e nós concordamos, né, absolutamente nisso aí. Alguns pontos também aí no decorrer dessa nossa trajetória foram um pouco diferentes. Logo quando eu cheguei, eu conheci Eduardo, que vocês já conhecem ele também aqui do canal, e ter esse apoio dele e esse suporte dele nessa minha trajetória e porque ele já estava aqui no Canadá antes de mim, então ele já tinha passado por tudo isso, eu tinha acabado de chegar, então ele esteve comigo em todo esse processo de adaptação e foi muito importante pra mim, foi essencial. E aí tem um lado da minha amiga também, que desde que ela chegou, praticamente ela tem passado por esse processo sozinha. E é uma coisa que eu admiro muito nela, porque você tem que ter muito foco e ser muito forte mesmo. Eu posso dizer que pra mim esse processo de adaptação, assim, durou com certeza mais de um ano. Você chegar e você conhecer todas as coisas novas, você se sentir confortável com o idioma, fazer novos amigos, seus amigos aqui viram sua família, né? Uma coisa interessante é que quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, na Califórnia, eu fui muito com o objetivo, eu fui muito assim certa de que eu não ia fazer amizade com brasileiro lá na Califórnia, porque eu estava indo com o meu objetivo de aprender inglês e eu não queria, né, falar português e desperdiçar o tempo que eu tinha, que foram 6 meses que eu morei lá na Califórnia. Só que aqui, né, eu vim com uma ideia totalmente diferente. Eu queria realmente me sentir mais próxima da minha cultura, né? Então, eu não sei o que tá acontecendo aqui. E aí aqui, né, eu já vim com um outro foco, né? Eu queria me sentir mais perto da minha cultura, né? Ter mais amigos realmente brasileiros ou latinos, né? Que tem uma cultura muito parecida com a nossa também. E assim eu fiz. Aqui eu conheci muitos brasileiros, muitos latinos também, que são amigos de Eduardo. Então a gente acabou criando uma grande família, né? Esse processo de imigração é normal, é muito normal. Nesse processo de adaptação, é muito normal, de verdade, você sentir... É como se fosse uma montanha-russa, os sentimentos, né? Eles
uma hora você tá super bem, outra hora você tá mal, e outra hora você ama esse lugar, outra hora você tá morrendo de saudade do Brasil e não quer mais ficar, uma hora, sabe? Tipo assim, é uma montanha-russa esse processo de adaptação. E mesmo depois, mesmo quando passa, assim, eu acho que você nunca vai estar se sentindo completo mais em um só lugar. Você acaba se dividindo, né? Então, um pouco de você tá aqui, outro pouco de você tá lá. Quando eu vou pro Brasil, por exemplo, visitar, né? Eu amo, eu fico super feliz, aproveito pra caramba, eu amo o Brasil, mas quando passam uns dias assim, nossa, eu quero voltar pra casa, tipo a minha casa, sabe? Aqui, minhas coisinhas, o país, como é, enfim, tudo. Então é um sentimento meio de montanha-russa, assim. Uma hora você, ai, eu amo, outra hora você, ai, quero voltar pro Brasil. E tá tudo bem, sabe? Isso é assim mesmo. A gente tem que sempre lembrar por que a gente veio pra cá, né? Qual é o objetivo, qual é o foco. E como eu já falei até anteriormente aqui em algum vídeo, a gente sempre tem que sentar, né, e colocar no papel, né, quais são os prós e os contras, né? Por que seria bom eu ir pro Canadá? Por que não seria bom eu ir pro Canadá, sabe? E aí a gente vai poder tomar com mais clareza, né, uma decisão. Então não se assustem se vocês chegarem aqui, né, e acharem que, ai, não, o lugar não é pra mim, ai, eu não tô adaptada, ai, eu não tô feliz, ai, eu não... É normal essa montanha-russa, esse sentimento de montanha-russa. A gente tem que, né, sempre focar e vamos lá, vamos atrás do objetivo, porque isso vai passar, esse sentimento louco assim vai passar. Porque também o objetivo não é ninguém tá sofrendo não, né? O objetivo é você tá feliz, você veio, provavelmente você quer sair do Brasil ou saiu do Brasil porque você tá, né, procurando uma melhor qualidade de vida, seja o que qualidade de vida significar pra você, porque pra cada pessoa é uma coisa diferente, né? Então, assim, por isso que a adaptação é uma coisa que realmente vai depender muito da sua personalidade, né? Às vezes você é uma pessoa super independente, né, super desapegada, assim. Não que você não ame seus amigos, sua família, né, sua terra, sua cultura, suas comidas, nada disso. Mas quando você chega aqui, você pode sentir muito mais do que uma outra pessoa que, não sei, morava com a família, saiu do Brasil morando com os pais, morando com os irmãos, né, com os avós, não sei. E cada pessoa vai se comportar de uma forma diferente aqui. E não tem como saber. Sinceramente, não tem um segredo, assim, não tem porque você só vai saber quando estiver aqui. E a gente, né, que veio sozinha, que vão vir, vocês talvez que vão vir sozinhos, sozinhas, procura fazer amizades, procura, né, ter gente pra conversar aqui, gente pra você sair, gente pra você se divertir, porque realmente a gente precisa, né, desopilar a mente, fazer coisas diferentes que não seja estudar, trabalhar, sabe? Porque aqui quando a gente chega no começo é isso, é estudar e trabalhar. E a gente precisa ter um cano de escape, sabe? Então é realmente importante criar um círculo assim de amizades. Com relação a gastos, nessa coisa de estudar, de pagar o college, como é que é e tal. No meu caso, eu vim com a ajuda financeira, né, da minha família, do meu pai. Então, por isso que eu também conversei com essa minha amiga pra saber como que foi, né, como é que foi a experiência dela, porque ela que veio, né, pra trabalhar aqui e pagar o college, então eu já vou compartilhar isso com vocês agora. Quando eu cheguei, eu fui fazer meu college, fui estudar no meu college, e eu fui procurar logo de cara emprego, porque mesmo que meu pai tivesse me dando esse suporte, eu não me sentia à vontade de não estar ajudando de alguma forma, né, financeiramente. E aí eu fui procurar trabalho e tudo mais, eu já contei essa história aqui um pouquinho até no vídeo anterior, né, que eu procurei na pizzaria, depois eu fui pra uma empresa brasileira, depois eu fiquei trabalhando de babá. O meu college, ele era integral, de segunda a sexta, de 9 da manhã até 5 da tarde. O único horário disponível que eu teria para trabalhar era à noite ou nos finais de semana. Nessa época, no começo do college, eu dividia o apartamento, eram 3 quartos no apartamento, daí tinha eu e mais 2 canadenses. Eu pagava $430 nesse quarto, era super barato, isso foi no ano 2017, eu não acho que é possível mais encontrar nesse preço, mas eu pagava 430, já era com internet incluída, com eletricidade e tudo mais, era muito bom. O apartamento não era lá essas coisas não, era antigo, era numa rua assim, bem assim, escura, assim, nada a ver, enfim.
E aí, eu comecei a trabalhar nessa empresa brasileira à noite. A pizzaria, né, como eu já falei no vídeo anterior, eu não fiquei nela. E na empresa brasileira, eu comecei a trabalhar à noite. Então, eu saía do college às 5 da tarde, ia direto pro trabalho, voltava, não sei, meia-noite pra casa, dependendo, né, às vezes 1 da manhã, 1 e pouca. E no outro dia, já tinha que estar no college 9 da manhã. Então, começou a ficar realmente muito puxado, né? Porque fora estar no college de 9 às 5 da manhã, também tinha que fazer projetos, tinha que fazer atividades, e fora que é tudo muito mais complicado, porque era em francês, né? Não é a minha língua materna. Então, tudo era um pouco mais complicado. E nos finais de semana, eu também estava trabalhando nessa empresa brasileira. O dinheiro que eu fazia lá, eu era garçonete, era um restaurante. O dinheiro que eu fazia lá, dava para ajudar meu pai, e ainda sobrava um pouquinho, porque também tinha a questão da gorjeta, né, como garçonete, então eu dava pra juntar um pouquinho pra ter ali uma reserva, né? Só que como tava ficando muito puxado, começou a ficar muito complicado, meu rendimento começou a cair bastante no college, eu não tava mais conseguindo me concentrar, eu não tava conseguindo ter tempo pra fazer os projetos, né, assim, suficiente, e aí eu resolvi sair, e foi quando eu fui pra o emprego de babá, né, que eu falei pra vocês, que eu trabalhava nos finais de semana, era todo sábado, era o sábado completo, eu ficava lá também de 9 às 5 da tarde. Aí, realmente, não dava pra ajudar muita coisa, não, mas pelo menos, né, o objetivo de concluir o college foi, né, concluído com sucesso, né, depois do meu college eu tive que fazer a prova de francês, também passei de primeira, então fui concluído com sucesso. Então, a minha realidade era muito diferente dessa minha amiga. Eu trabalhava por opção. No caso dessa minha amiga, não. Então, por isso que eu também quis conversar com ela antes de trazer pra vocês esse vídeo. Agora, vamos lá para o lado, né, de uma pessoa que vem sem a grana suficiente para pagar o college, que veio para trabalhar aqui para conseguir pagar as contas todas. No final desse vídeo aqui eu vou deixar lá o card para vocês irem assistir o vídeo que eu fiz sobre gastos aqui em Montreal, né? Quanto é que custa essa questão, né? Normalmente, assim, de aluguel, de alugar quarto também, um apartamento completo, telefone, eletricidade. Então, eu coloquei, né, aí os gastos para vocês terem uma ideia nesse vídeo. Bom, a minha amiga, ela veio com apenas a primeira parcela do college paga. Então, faltavam mais 3. Se eu não me engano, eram 6 mil dólares que você tinha que pagar, né, a cada 3 meses. Ela fazia o mesmo college que eu, quando a gente chegou praticamente na mesma, foram 2 dias de diferença, só que a gente chegou, e nós fomos estudar no mesmo college, e ele era durante o dia, né, então ela falou o seguinte, que pra ela foi muito melhor ter trocado o curso, porque ela saiu desse college, né? Ela saiu do college que ela fazia comigo e ela foi estudar à noite um outro curso, porque ela falou que fazia muito mais sentido, porque ela conseguia muito mais oportunidade de emprego durante o dia. Então foi o que ela fez. Ela estudava à noite e trabalhava durante o dia. Só que como ela estudava à noite, o horário era reduzido, né? Tinha menos horas de aula. Então ela tinha que também ter aula de sábado e domingo. Então, literalmente, de domingo a domingo ela tinha aula à noite e durante o dia, né, de manhã e de tarde, ela trabalhava. Ela disse que, sinceramente, ela muitas vezes achou que não fosse conseguir. Não só pela questão financeira, pelo dinheiro, né? Porque realmente ficava muito apertado. 6 mil dólares a cada 3 meses é muita coisa. Fora que ela tinha que pagar as contas dela. Ela tinha que pagar o aluguel, ela tinha que pagar a comida, ela tinha que pagar... Então, ela tava sozinha, né? Então, ela falou que muitas vezes ela achava que ela não ia conseguir, não só pela questão financeira, mas também pela questão emocional, porque é muito difícil, né? Também aí volta por essa questão aí da adaptação, né? É college, é trabalho, e quando chega o inverno também é pior ainda, porque você fica, né, muito sozinha, você quase não vê ninguém, e não tinha praticamente vida, né, naquela época, né, no começo. Porque também vale lembrar que quando a gente vem com visto de estudo, a gente só pode trabalhar 20 horas por semana, a gente nem trabalha tempo cheio, então, vê, é bastante complicado. Então ela falou o seguinte pra mim: Má, se eu puder dar um conselho para as pessoas que estão vindo emigrar sozinhas, façam um bom planejamento financeiro. Venham com o máximo quitado do college, porque aqui a gente já tem tanto estresse, né? Aqui a gente já tem tudo que é novo, enfim, é muita coisa que muda na sua vida, que recomeça na sua vida, e o dinheiro também, né? Aqui, o quão apertado que a gente fica, né, nesse começo, faz tudo ficar ainda pior. Então, mesmo que demore um pouquinho mais daquilo que você tinha pensado, né, da data de vir pra cá, né, mesmo que demore um pouquinho mais,
vale a pena esperar, fazer mais um pouco de dinheiro lá no Brasil pra vir pra cá um pouco mais tranquilo. Juntar o máximo de dinheiro possível, né? Vir com o dinheiro do máximo de parcelas do college quitada, né? Porque ela falou, não é fácil você pagar o seu college sozinho aqui, tendo que estudar ao mesmo tempo, né? Ter que pagar suas contas sozinhas, você já não ter, né, ninguém do seu lado, um suporte emocional, né? Então, e financeiro também, né? O começo é tão... É aquela rotina de college, casa, trabalho, college, casa, trabalho. E em poucos momentos a gente, né, se distrai, faz uma coisa diferente. É tudo muito novo, não tem nem tempo, sabe, pra fazer tanta coisa assim. E nem dinheiro também que sobra, então é tudo muito apertado. Então o melhor planejamento financeiro que você puder fazer para vir para cá é super importante. Para não tá passando aí nenhum sufoco, né? Porque pode não dar certo. É isso, gente. Espero que eu possa ter conseguido clarear um pouquinho aí as ideias de vocês, né? Trazendo minhas experiências, né? E também a da minha amiga, que são duas, né, completamente diferentes. Qual é um tópico aí que você quer que eu traga nos próximos vídeos? Deixa aqui a sugestão nos comentários. Pode também falar comigo pelo Instagram. Eu sempre tô de olho no que vocês falam comigo. Muito obrigada por terem assistido até o final e até o próximo vídeo.